Muito boa noite a todos. É com grande alegria que nesse mês espírita, abril, mês também em que comemoramos o aniversário da Sociedade Espírita Jesus. Casa essa que nos acolhe, que nos conforta com as luzes da doutrina espírita. Que muitos anos ainda possamos comemorar juntos, unidos pela vibração do amor, guiados pelo Mestre Nazareno, amparando as nossas atividades, abençoando os nossos corações e que consigamos manter o equilíbrio nas nossas mentes, trabalhando sempre pela paz. Parabéns, Sociedade Espírita Jesus. O tema que nos foi proposto para essa noite encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 1 a 8, que trata sobre a prece. Há no livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, que ele narra a sua trajetória quando retorna à pátria espiritual, contando que ele sentia-se completamente perdido, passando pela perturbação da desencarnação. Ele sentia-se amargurado, sentia medo, o coração dele ia aos saltos. E ele tentava desesperadamente lutar contra o desânimo, sem conseguir. Sentia-se extremamente só. Via-se fugindo até as forças se esvaírem, quase que por completo. Ele estava desesperado. E ele sentia que com o tempo esse desespero ainda aumentava. E ainda, misturado a esse desespero, momentos de muita raiva, de muita revolta. André Luiz tinha um problema grave de sintonia. Ele tinha uma mente que sentia-se culpada, uma mente revoltada, uma mente desesperada, incapaz de, naquele momento, realizar uma prece. Mas tudo que o André Luiz desejava, almejava, era conseguir concatenar as suas ideias, mas sentia-se completamente abandonado. Sentia-se um pobre infeliz. Certo momento, então, ele passa a fazer uma reflexão sobre si mesmo, de como vivera até então. Avalia sobre o seu imediatismo, avalia como perdera tempo diante das questões puramente materiais. Ele percebe que recebera muito, mas que não retribuiu da maneira como deveria. E se pergunta, a quem recorrer agora? Ele começa então a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Somente essa ideia já o confortava. Ele, que detestara a religião quando encarnado, agora sentia a necessidade de um conforto espiritual. E quando as forças se esvaíram por completo, sem condições de se reerguer, André Luiz ajoelha-se e põe as mãos postas como uma criança a orar. E pede ao Senhor da vida que lhe estenda as mãos, suas mãos de pai. Ele não sabe, e no livro não relata, quanto tempo durou essa prece. De alma completamente, inteiramente entregue a Deus. Ele apenas sabia e sentia que uma chuva de lágrimas lavava-lhe o rosto. Juntou todas as suas forças e todo o seu sentimento
em uma dolorosa prece. E usando as palavras dele no livro, ele diz: é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração e sentir a eficácia sublime do elixir da esperança. Nesse momento, as neblinas que o cercavam começam a se dissipar. E surge então a figura paternal do benfeitor Clarencio, que lhe diz, olhando nos seus olhos: coragem, meu filho, coragem, o Senhor não te desampara. Esse foi um divisor de águas para André Luiz. Uma prece fervorosa, uma prece meditativa, carregada de sentimento, aonde ele joga fora toda a sua arrogância, joga fora todo o seu orgulho, e ele sente-se verdadeiramente como sendo filho de Deus. Como ele estava anteriormente, num momento em que não conseguia colocar os pensamentos em ordem, não tinha serenidade para fazer uma prece. Mesmo quando ele sentia-se desamparado, ele não estava. Porque o benfeitor sempre estava com ele. Durante os 8 anos que ele se manteve no umbral, o benfeitor estava próximo a ele. Ele é que não se deixava aproximar pela sua vibração, pelos seus pensamentos, pela sua ideia fixa. Ele sentia-se abandonado, sozinho, diante das dificuldades da vida. E quantos de nós não nos sentimos assim? Abandonados, sozinhos diante das dificuldades que a vida nos apresenta? Nos sentindo abandonados por Jesus, abandonados por Deus? Mas a certeza é que nós não estamos. Eles estão nos amparando. Como descreve André Luiz no livro, estava sempre amparado por Clarencio. Mas ele, André Luiz, é que não se abria. Seu psiquismo para entrar em contato com as energias dos benfeitores espirituais não era forte o suficiente. Era uma questão de vibração, de pensamento, de equilíbrio. Deus nunca, nunca nos abandona. Nunca nos deixa desamparados. O que impede que nós sintamos e sentirmos essa presença é o nosso estado mental e o nosso estado emocional. Por isso, a importância de criar o hábito da oração várias vezes por dia, para que fiquemos treinados no autocontrole das emoções, dos pensamentos, técnicas para que possamos viver o presente, para termos estado de presença, concentração na realização das nossas atividades. Às vezes, quando realizamos uma atividade, é uma oração a Deus. Quando fazemos uma caridade, é uma oração a Deus. Mas para que elas tenham força, é necessário que nós tenhamos estado de presença, para que todas as nossas energias, todo o nosso esforço se transforme em prece inarticulada, que chega através de nós pelo nosso pensamento. Quando é feita com sentimento, quando a prece é feita com sentimento, ela tem muita eficácia. Quando colocamos a intenção e nos conectamos com Deus, e isso está explicado no Livro dos Espíritos, através da prece nós nos conectamos com Deus através do pensamento. E nós precisamos trabalhar isso em nós. Enquanto estamos encarnados, as nossas faculdades espirituais, nós precisamos treinar isso. A oração é o nosso recurso e deve ser sistemático.
Nós precisamos construir esse hábito aos poucos. A oração deve ser feita com a alma. A oração deve ser feita com o nosso coração. Oração que venha do mais profundo do nosso ser. Como foi a de André Luiz, que juntou tudo que tinha para fazer uma prece, rogando a Deus, rogando ao seu Pai. Desenvolvermos esse estado meditativo para que nós possamos aprender a serenar o nosso coração diante das situações. E nunca deixemos de lado a caridade. E aos poucos, bem lentamente, nós conseguirmos nos transformar em uma grande fortaleza espiritual. Essa é uma história que foi contada há muitos anos atrás, em meados de 1950, salvo engano. Mas nós vemos muitas pessoas encarnadas vivendo dessa maneira. Em vista disso, nós precisamos desenvolver em nós essa experiência de filiação, experiência de ser filho de Deus, que é única, individual, intransferível e impossível de ensinar. Mas nós conseguimos aprender com o nosso próprio esforço. É a experiência de ser amados por Deus. Quem encontra-se deprimido, quem pensa em pôr fim à sua própria vida, quem está desanimado com as dores, com as expiações ou com as provas que a vida nos apresenta, nós precisamos pensar, nós somos amados profundamente por Deus, porque somos filhos de Deus. Temos todos os recursos necessários dentro de nós para realizarmos preces com alto grau de eficácia. Para tanto, precisamos treinar. Estado de concentração. Aos poucos vamos acessando esse amor infinito de Deus. E aos poucos, fazermos brilhar a nossa luz. Que a prece seja um hábito diário e sistemático. Sempre. E já nos encaminhando para o encerramento dessa nossa pequena reflexão, trataremos de uma prece do Espírito Emmanuel que chama Deus sustentará. Se alguém te engana e perdoas a esse alguém sem pedir contas, Deus te fortalecerá na jornada para a frente. Se alguém cria meios de fazer-te chorar e procura sorrir em auxílio dos outros que necessitam de ti, Deus te revestirá de todas as forças novas, a fim de que a paz esteja contigo. Se alguém se te atravessa o caminho, apropriando-se das vantagens que talvez viessem a pertencer-te, e sabes olvidar aborrecimentos e prejuízos em favor do contentamento alheio, Deus te guiará para as conquistas mais valiosas. Se alguém te censura injustamente e consegues esquecer azedumes e agravos, Deus te garantirá com energias novas para que prossigas em serviço, dissipando a sombra em que se buscam envolver. Se alguém duvida da tua sinceridade e continuas servindo com amor e por amor a todos aqueles que confiam em ti, Deus te fará justiça no momento oportuno. Se alguém te subtrai a estima e a presença daqueles que mais amas e aceitas à prova, compreendendo que os entes queridos podem ser felizes sem o teu devotamento, Deus te anestesiará o coração, a fim de que continues caminhando rumo às alegrias maiores e mais belas do que quantas já conheceste. À frente de quaisquer forças negativas, pensa no bem, desculpa, esquece, empenhando-te a construir e reconstruir em favor do melhor. Ama
compreendendo, para que as pessoas realmente, para que possas realmente servir. Em qualquer circunstância, recorda que Deus não te abandona. A cada novo dia, entrega-te a Deus, que Deus te sustentará. Muito obrigada e que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre.